Olá, sou Caio Luiz Brito Gonçalves de Almeida, sou estudante de Ciências Biológicas, meu orientador Maron Gallier, e vim apresentar meu trabalho, Aplicação de Inteligências Artificiais na Identificação de Registros de Mamíferos para Armadilhas Fotográficas no Brasil. O uso de armadilha fotográfica é um método que permite a gente saber, fazer um monitoramento de espécies, saber a abundância, a riqueza. É um método que, principalmente, que a gente coletar dados de mamíferos de médio e grande porte. É um método pouco invasivo, que não necessita da captura do animal e permite fazer registros de animais elusivos, que são animais difíceis de detecção. Isso é um tipo de método que gera muitos dados e que horas são necessárias para fazer esse tipo de identificação, mas uma alternativa para agilizar esse processo são as inteligências artificiais, que nos permite já conseguem identificar animais, pessoas ou imagens vazias ou em branco. Entretanto, muitos desses dados são treinados com mamíferos do hemisfério norte da savana africana, que não engloba áreas neotropicais, que, além de ter uma diferença na paisagem, tem diferença na fauna. Então, o objetivo desse estudo foi avaliar o uso e eficiência de inteligências artificiais em estudos de mamíferos que usam armadilha fotográfica no Brasil, quantificando o número de estudos publicados que usam armadilha fotográfica para estudar mamíferos, quantificar o número de estudos que usam inteligência artificial nas análises e testar a eficiência de inteligência artificial em relação à eficiência humana. Então, primeiramente, foi feito um levantamento dos artigos que usam inteligência artificial na triagem de dados de armadilha fotográfica em 2010 e 2024, usando a plataforma Google Scholar, CAPS e Scopus, pelo termo de Câmara Trap Brasil. Foi feito, então, uma filtragem desse dado, plano de publicação, localização, modelo de armadilha fotográfica, força montral, número de registros, quantidade de espécies registradas. E depois foi confeccionado um formulário enviado para os autores desse artigo, que perguntava o tipo de projeto, bioma estudado, duração de estudo, tipo de registro, uso ou não de inteligência artificial, e algumas perguntas quanto qual inteligência artificial usou, para quem usou e quem criou, quem não usou. Todos os 4 conjuntos de dados que foram selecionados foram um projeto de introdução de anos promovido pelo Refauna na Reserva Ecológica de Uapiaçu, em torno do estado do Rio de Janeiro, do Brasil, desenvolvido pelo Laboratório de Ecologia e Manejo de Animais Silvestres do IFRJ. Então foram testadas 3 inteligências artificiais, Mega Detector, Wildlife Sites e Deep Fauna. Todas foram testadas por mesmos parâmetros de quantas imagens processariam por minuto e a quantidade de acerto na identificação da eficiência perante os conjuntos de dados. Então, para comparação com a inteligência artificial, foi avaliado o tempo de análise de eficiência de 6 estagiários e 26 conjuntos de dados, onde a velocidade humana foi cronometrada por cada estagiário, e as análises humanas foram realizadas nos mesmos computadores usados pelos testes com as inteligências artificiais. Então, para comparação do desempenho humano e IA, foi usado o modelo linear misto, onde a velocidade e a eficiência foram nossa variável resposta, o sistema e o computador foram nossas variáveis explicativas e o Deus foi nossa variável fixa. Então, no levantamento de artigos, desde 2010 foram publicados 567 artigos que utilizaram armadilha fotográfica, com aumento por volta de 2017. O uso de inteligência artificial, entretanto, foi registrado a partir de 2020, e os estudos apresentaram uma média de 2.709 registros, e o bioma mais estudado foi a Mata Atlântica, com mais de 800 registros. Para a resposta do formulário, houve 129 respostas de 120 pesquisadores diferentes, representando 15% dos envios respondidos. 16,7% dos estudos duraram por volta de 3 anos, 53,5% usaram a função foto e vídeo, e a Mata Atlântica também foi o bioma mais estudado. Quanto às respostas de houve ou não uso de inteligência artificial, 24 responderam que sim, 105 responderam não, por não conhecer, que eles não se adequavam ao projeto, que não eram disponíveis na época. A IA mais utilizada foi o Wildlife Insights, 67,7% das triagens de IA foram feitas a nível de espécie, e para quem não usou IA, foi a maioria feita por profissionais. Na comparação de velocidade, o ser humano teve uma média de 47,5 imagens por minuto e a inteligência artificial de 27,7 imagens por minuto. Quando comparado em computadores, só houve diferença em 2 dos computadores, só não houve em um dos computadores. Com Deep Fauna sendo a inteligência artificial mais rápida, eu assisto a Megadetech a mais devagar. Já a comparação de eficiência, não houve diferença, significativa, mesmo que pouco, onde o humano 99,4% de acerto e a inteligência artificial 91,5% de acerto, sendo o Megadetech o que mais acertou. Então, o uso de inteligência artificial ainda demonstra limitações na realidade do Brasil, e uma otimização de velocidade de processamento de computadores melhores e automação por essa tecnologia também pode ser possível. É uma inovação recente, então é de interessante o uso, e ainda pode ser uma maneira mais eficiente de processar esse tipo de dado. Obrigado.